foi transferido para a prisão agora há pouco. O motorista que atropelou 4 crianças na calçada e matou 2 delas aqui na Grande São Paulo. Ele matou 2 crianças que estavam brincando na calçada, na comunidade. Segundo testemunhas, esse motorista, apareceu aqui a foto dele, o Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, tinha sinais de embriaguez. Essa é a imagem da hora da batida. A imagem é muito forte. Essa é a Sofia, de 10 anos, e essa é a Sofia e esse é o Isaías, de 6 anos. O velório dos dois começa daqui a pouquinho. Essas 2 crianças estavam ali na calçada, brincando. Numa sexta-feira, feriado, né? Sexta-feira Santa. Estava ali todo mundo reunido, os vizinhos estavam por perto. E de repente vem um carro, em altíssima velocidade, esse carro aqui, esse carro branco. Ele avança para cima dessas crianças, a imagem é assustadora. A gente frisou aqui porque é muito forte para ser exibido na televisão. Eu assisti antes de entrar no ar e vou te falar que dá embrulho no estômago. Porque as crianças estão ali pulando corda, aproveitando ali o dia juntas. 2 irmãos que perderam a vida por causa da irresponsabilidade desse motorista. Quem está acompanhando de perto essa história é o Danilo Lisboa, está ao vivo no local onde aconteceu essa batida, esse homicídio, que é assim que a polícia já está tratando, como homicídio doloso, com intenção de matar, porque esse motorista estava bêbado. Ele, em depoimento, eu tenho um depoimento aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas ele assumiu que teria bebido antes. E esse carro, ele vai numa velocidade impressionante. Isso aqui é uma rua de bairro, não dá para correr. Mas assim ele fez. E a tragédia aconteceu. Danilo já está aqui com a gente, pode colocar ele na tela, porque claro que há uma comoção muito grande de toda a comunidade por causa do que aconteceu. Uma revolta muito grande também. Assim que aconteceu a batida, a própria população tentou pegar esse cara e por muito pouco ele foi linchado. Por muito pouco ele foi linchado pela população. Danilo, você tá com a família aí. Primeiro, uma boa noite na medida do possível. Mande meus sentimentos, minhas condolências, porque isso é o tipo de coisa que nenhum pai, nenhuma mãe devia passar em momento nenhum da vida. Boa noite, meu amigo. Marco, boa noite. Olha só, eu estou aqui em frente à casa dessa família que, inclusive, olha só, colocaram uma faixa agora há pouco, tá? Queremos justiça. Eles querem justiça por Isaías e por Sofia. Marco, você falou aí sobre essa questão dele ter bebido, ter vindo em alta velocidade. Eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o bom me acompanhar aqui, a rua onde ele passou. Olha só, Marco, o tamanho desta rua. Uma rua muito grande, uma rua enorme. Ele veio nesta rua aqui em alta velocidade. Daqui, ele atingiu as crianças, Marco Pagetti, que estavam curtindo a vida como crianças, tá? Eu sei porque eu morei em periferia minha vida inteira, brincava na rua, brinquei na rua minha vida inteira, porque é onde as crianças têm para brincar. Eles estavam brincando aqui, pulando corda, brincando com os amiguinhos, quando este veículo deste homem, ele veio em alta velocidade e matou, Marco, as crianças exatamente neste local onde eu estou, tá? Elas moravam aqui, elas estavam brincando na frente da casa delas e foram mortas aqui. 2 crianças mortas, 2 feridas. A comoção aqui é grande, a gente está aqui a tarde toda conversando com as pessoas. Todo mundo está muito revoltado, porque dizem, Marco, me contaram aqui, que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que acontece um acidente nesta rua aqui. Diversos acidentes aconteceram. População revoltada, colocaram a faixa aqui, muita gente chorando, muita gente desesperada, porque o velório dessas 2 crianças, Marco, vai ser daqui a pouco numa igreja aqui perto, porque o Isaías e a Sofia, eles eram evangélicos, eles iam numa igreja evangélica aqui perto, tá? E vão ser velados ali. Inclusive, olha só, o pai das crianças está aqui. Eu vou tentar, Marco, conversar com ele ao vivo, tá? Vamos ver se ele consegue falar pra gente, porque ele estava muito desesperado, estava chorando muito. Nós estamos ao vivo agora aqui no SBT. O senhor estava falando ali com nossos colegas, falou com a gente.
Eu queria, primeiramente, dar os meus sentimentos dos nossos colegas, da nossa emissora. E o senhor, como pai, o senhor vai enterrar 2 filhos? Chefe, infelizmente foi interrompido um sonho, né? O sonho de 2 crianças que tinham um futuro pela frente e acabou dessa forma. Infelizmente não vai ter conserto mais e eu não sei, a justiça tem que ser feita, né? Infelizmente eu não consigo ter esse poder de querer fazer nada. Eu só quero que justiça, porque foi 2 sonhos interrompidos, 2 crianças que tinham tudo para crescer, para ter os seus sonhos com profundo sentimentos e uma qualificação boa. Infelizmente foi interrompido. Agora a gente não tem mais nada a fazer, independente do que seja. Pode chegar um, pode chegar outro, pode chegar do que for. E tá lá, né? Agora só o quê? Um velório com 2 caixão, enterrar os meus 2 filhos, né? Infelizmente eu vou ter que guardar isso aí pro resto da minha vida, né? Eu só penso de uma seguinte forma, para vocês que estão na mídia aí, para vocês que têm um conhecimento, se ponham no meu lugar e vejam de uma seguinte forma: se fosse vocês, o que vocês fariam da vida de vocês? Qual que era o sentido? O que vocês pretenderiam de agora para frente? Entendeu? Isso é o que eu queria saber de vocês. Pode encerrar por aqui. Só mais uma pergunta. Na hora que aconteceu o acidente, o senhor estava aqui na casa? Sim, eu estava aí. Infelizmente, eu não fui a óbito porque eu tive que entrar para dentro da casa para fazer outra coisa que tinha que ser feita. Então, na hora que eu vi que aconteceu isso aí, quando eu voltei, já infelizmente não teve mais o que fazer. Infelizmente foi só uma tragédia que a gente nunca espera que aconteça com a família da gente ou com qualquer pessoa que age atualmente nesse momento. Mas quando acontece... Fala uma coisa, o motorista, vocês conheciam ele daqui? Ele era do bairro? Vocês sabem alguma coisa? Eu não conheço esse cara e também não quero conhecer. Eu só quero que ele pague pelo que ele fez, entendeu? Porque, tipo assim, eu não acho justo ele fazer esse tipo de atitude e ficar impune, né? Se põe no lugar de mim e veja se fosse os filhos dele, se eu tivesse feito esse tipo de atitude, como que seria a atitude dele, afinal, nesse momento. Entendeu? Meus filhos eram muito queridos, o pessoal da igreja, e gostava muito deles, minha filha ia para a igreja, louvava a Deus, tudo bonitinho. Infelizmente, uma vida interrompida por causa de uma imprudência, por causa de cachaça, na verdade, né? Por causa de bebida. Na hora que aconteceu, vocês perceberam que ele estava bêbado mesmo? Bêbado, ele estava, não tem o que fazer. Então, infelizmente, tá aí, ó. Aí, por causa disso, foi interrompido 2 sonhos, que agora não vai ter mais o que fazer. Não tem o que responder. A gente não vai se confortar atualmente, mas a gente tem que ter um coração forte, primeiramente Deus, para ter um entendimento de por que Deus, por que aconteceu isso com meus filhos. 2 pessoas jovens, 2 crianças com um futuro pela frente, acabou estragando a vida deles agora, um sonho, não sei por quê. Você é pai, né? Como que era a Sofia, como o Isaías, eles eram em casa? Eu vi que eles têm um cachorrinho, tinha um cachorrinho, o cachorrinho tá aqui agora. O cachorrinho tá muito triste, porque era o xodó dela, entendeu? E agora, ele vai querer o quê? Ele vai procurar quem? Não vai procurar ninguém mais. Tá o cachorrinho aí, é muito triste, procurando a dona, que não vai ver mais, entendeu? O que é que vocês acham, pessoal? Isso é uma coisa verídica? É um favor? É o quê? Tá aí, ó. Isso aí a gente tem que ter um conhecimento de que sentido. As coisas têm que mudar, mano. O Brasil é um país que ele não tá tendo uma qualificação boa em poder aquisitivo e, enfim, em justiça. Isso aí não pode ficar impune, entendeu? Muitas famílias já passam por essas coisas, não sou eu que passei até agora. A Sofia, ela ia muito na igreja, né? Eu fui até a igreja, conversei, ela era bem ativa na igreja, né? Sim, ela é bem ativa na igreja, ela gostava muito de servir a Deus. Infelizmente foi interrompido esse sonho dela de ir para a igreja outra vez, novamente. Infelizmente agora a questão não do velório, a questão do acompanhamento do corpo vai ser lá na igreja, porque ela acompanhava muito a Deus. E eu fico muito triste, eu estou sem chão, eu não sei mais o que fazer, eu e minha esposa. Infelizmente, o que é que a gente vai fazer da nossa vida? A gente vai trabalhar para quem? A gente vai fazer o quê de agora para frente? Foi interrompido o sonho de nós 2 filhos. Aí eu vou fazer o quê? Vou trabalhar para quem? O que é que eu vou pretender? Qual é o propósito que eu vou ter futuramente? E qual a situação agora dos primos dela, das 2 meninas? A questão dos primos eu não consigo ter um conhecimento porque, infelizmente, eu tive que resolver outras situações aí. Eu não tenho conhecimento, mas
Infelizmente, foi bárbaro o que aconteceu aí, entendeu? Muita imprudência, enfim, é muita coisa, né? Você acha que isso poderia ter sido evitado? Com certeza. Isso aí poderia ter sido evitado. Em que sentido? Que aqui não é uma pista de corrida. Filma lá. O cara desceu aí a 150 por hora, entendeu? Isso aí não é, se o cara quer correr, o cara tem que ir para Interlagos. O cara desceu aí uns 150, 140 por hora, entendeu? Infelizmente foi aí, ó. Olha aí o que aconteceu nessa velocidade. Para que isso? Entendeu? Infelizmente eu não peço não. Eu tenho certeza que isso aí não tem que ficar impune, entendeu? Providências têm que ser tomadas, porque se isso aí não for tomado, não sou eu, como várias famílias vão passar por essas situações, independente de onde seja aqui nessa região, de Diadema, São Bernardo ou o que seja, mas tem que tomar decisões positivas. E eu não sei qual que é a situação do prefeito, do governador, infelizmente, mas tem que tomar posições positivas. Tem que mudar coisa. Marco, você tem alguma pergunta para o pai? Danilo, pergunta para ele, as crianças, a gente vê que as crianças estavam brincando ali, tinha muita gente ali na hora, isso era um costume, é um local tranquilo aí, inclusive, que a criançada vai pra rua brincar, né? Isso. O Marco Pagete, nosso apresentador, tem uma pergunta. Nós vemos no vídeo que as crianças brincam aqui, né? É muito comum isso acontecer na periferia porque a gente brinca no meio da rua. Aqui é uma rua tranquila para se brincar? Como que é? É uma rua tranquila, inclusive é uma rua sem saída, né? Só que infelizmente aconteceu essa fatalidade aqui, nunca a gente teve problema com esse tipo de situação. Eles brincavam todos os dias aqui? Todos os dias, entendeu? Infelizmente sonhos e propósitos foram interrompidos por causa de um irresponsável, um imprudente, que fez esse tipo de intuição aí, entendeu? Então assim, não dá para explicar. A gente não tem explicações para esse caso que aconteceu aí, né? Eu só quero que tenha justiça, né? E ele pague por o que ele fez. Entendeu? Por quê? Eu tenho certeza, se fosse eu no lugar dele, tivesse feito isso aí, o pessoal tava em cima de mim. Entendeu? Então, mas a consciência dele vai pesar. Ele vai pesar porque ele vai pensar bem no que ele fez. Só que isso aí não vai consertar o erro. Mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Marco, ele disse aqui que é uma rua sem saída, vou mostrar para vocês ali. É uma rua sem saída, ali. Nessa rua aqui não tem saída. E é uma rua onde você pode ver, Marco, inclusive, que tem muito carro, muita gente. Tem alguns bares, tem calçadas. As crianças realmente brincavam aqui, até no meio agora que a gente estava aqui fazendo nossa matéria, nossa reportagem, vendo tudo. As crianças andam muito por aqui, correm muito por aqui. E elas estavam nessa calçada aqui, Marco. Olha só, tem um bar, uma venda aqui, né? Passa depois uma outra lojinha que está fechada agora, depois um outro portão, até chegar na casa. Como eles moravam aqui, era muito comum sair para poder brincar no meio da rua. Porque as crianças fazem isso. Eu digo meio da rua, não no meio da rua, na rua, aqui na calçada. Eles brincavam aqui. O carro, Marco, ele veio numa velocidade tão alta que ele até destruiu parte do muro. Ele destruiu o muro e destruiu também o portão, tá? Olha aqui a situação que tá este muro aqui, ó. Foi totalmente destruído. Tamanha a velocidade, tamanha a força com que esse carro veio, ele destruiu completamente. O portão, eles tiveram que retirar daqui, o portão tá ali na frente, mas é um cenário realmente desolador, as pessoas estão muito comovidas, muito emocionadas, e agora o velório vai ser numa igreja aqui próxima, como ele bem disse, e os corpos serão levados para Alagoas, estado de Alagoas, porque a família é de lá, Marco Pagete. A gente viu, inclusive, você chegou aí, está fazendo um belíssimo trabalho nessa cobertura, que de fato é muito difícil, né? Agradece o pai dessas crianças que de fato falou com a gente. É um momento, e ele falou coisas que de fato elas mexem muito com a gente, como sociedade, porque ele diz, eu quero justiça, mas nenhuma justiça vai trazer essas crianças de volta. A imprudência desse motorista, desse cara, matou 2 crianças e destruiu a família inteira, porque isso é o tipo de coisa que acaba com a família. E como o próprio pai falou, como é que ele segue a vida depois disso? Ele não matou 2 vidas, ele matou a família inteira por causa de uma situação como essa. Além das 2 crianças que ele matou, a Sofia e o Isaías, outras 2 crianças também ficaram machucadas. Uma delas, inclusive, teve as pernas quebradas por causa dessa batida. Ô Danilo, você chegou a conversar
com alguém aí. Eu vi que tinha muita gente ali que ajudou, principalmente na hora do resgate, né, da tentativa de resgate dessas duas crianças, vítimas fatais desse homem e até das duas outras. Você conseguiu falar com alguém aí na rua que participou desse resgate, Danilo? Marco, eu falei com bastante gente aqui, eu vou conversar agora aqui também com o Zezinho, ele mora aqui, ele acompanhou tudo e pode dar detalhes também porque ele viu tudo como aconteceu, né, ali na hora. Zezinho, conta uma coisa pra mim aqui, você tá aqui o dia inteiro, conhece todo mundo aqui, como que foi o resgate dessas crianças aqui, como tudo aconteceu? Conta pra mim. O que aconteceu que eu estava em casa, eu só escutei o barulho. Quando eu vim, cheguei, o pessoal já estava levantando o carro para tirar a criança de baixo, né? E todo mundo tentando tirar as crianças e não conseguiram. Eu liguei para o resgate chegou, só infelizmente quando o resgate chegou já era tarde. Então essas duas crianças que nós conhecia, hoje não existem mais junto com nós. Foram 4 crianças atingidas, né? 2 infelizmente faleceram, que são as filhas, né? 2 irmãos. As outras 2, você tem noção de qual é o estado delas hoje? Não, uma está bem, a outra está no hospital no Mário Cova, está já fazendo a cirurgia do tornozelo, quebrou os 2 tornozelos, mas já está bem, graças a Deus, e a outra já está em casa. Entendeu? E o que agora, como vai ser a vida dos moradores aqui com uma tragédia dessa? Porque morador de rua assim, Pajete, é legal falar isso, é como se fosse uma grande família, tá? Todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo se dá bem com todo mundo, precisa de um açúcar, pede, precisa de um café, pede ali. Como que vai ser agora a vida da comunidade aqui dessa rua com essa tragédia? Muito triste, né? Só tristeza, porque trazer de volta ela não vem mais, né? Então, a tristeza da população vai sentir só a falta das crianças. É isso que vai fazer, entendeu? Sentir muita falta, muita dor para os pais, né? Que perderam as 2 crianças deles, 2 irmãos. E lamento mesmo, né? Fazer o quê, né? As pessoas que vêm, tiram a vida das crianças, que não tem nada a ver, né? E leva, e a mãe e o pai que sofrem com essas dores, entendeu? Marco, eu volto com você aí. Você tem alguma pergunta? Não, Danilo, eu queria te agradecer, por enquanto, essa cobertura que você vem fazendo. Pode conversar com o pessoal, fica à vontade aí para continuar a apuração. A gente vê que tem muita gente, de fato, revoltada com o que aconteceu e é natural. Afinal, 2 crianças, uma de 10, a Sofia, e outra de 6, o Isaías, perderam a vida de graça por causa da imprudência de um homem de 64 anos, o Demóstenes. Inclusive, por enquanto o Danilo ele vai continuar acompanhando lá, vai falar com o pessoal da rua. Eu queria só trazer, para você que está acompanhando a gente aqui no SBT Notícias, segunda edição, eu tive acesso ao depoimento desse homem na delegacia. Presta atenção no que ele falou. No interrogatório, o Demóstenes assumiu que de manhã teria bebido só uma cerveja. E que aí pegou o carro, se atrapalhou com os pedais, botou ali o carro para dirigir, se atrapalhou nos pedais, o carro acelerou, travou no acelerador, segundo ele próprio. Ó, tá aí, você tá vendo a imagem da hora que ele é preso. Olha só, esse homem aí, o Demóstenes. E aí ele teria se atrapalhado ali nos pedais. Só que na hora que a polícia